nossas igrejas, mas tem igrejas que precisam desse ensinamento. Nós vamos falar hoje sobre angiologia. Quem já ouviu falar de angiologia? Só Diane? Ana Maria? Henrique? Angiologia é estudo sobre os anjos. Por que, Wesley, nós temos que aprender isso? Por que nós temos que falar e aprender sobre os anjos? Meus irmãos, nós sabemos que tem igrejas hoje, tem lugares, tem pessoas, sejam em sua casa, sejam nas suas igrejas, elas adoram anjos. Elas levam anjos como se fossem Deus, né? Ela leva o anjo como se fosse uma pessoa da Trindade. Mas, já para nós quebrarmos esse paradigma, Deus, Ele é o único ser a ser adorado. Glória a Deus. Ele é o único ser digno de toda honra, glória e poder. O texto que eu li, nós sabemos que os anjos aí foram criados por Deus. Porque Deus criou todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis. E os anjos entram nessa parte de invisíveis, né? Aí Paulo ainda continua falando, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quem pode, vamos abrir também em Salmos 148. Salmos 148. Vamos trabalhar um pouquinho aí a Bíblia, para nós entendermos aí esse tema. Hoje nós vamos estudar a Bíblia, irmão. Se você não leu a Bíblia hoje, aí você vai sair daqui cheio de tanta leitura bíblica que nós vamos ler. Salmo 148, verso número 2, diz assim: Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Deus criou todas as coisas. Alguns estudiosos falam que a criação dos anjos, ela foi dada ali no Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus todas as coisas pertencentes aos céus, né? Todas as coisas que se relacionam com o céu. Até mesmo um estudo aí, nós podemos entrar um pouquinho nele, mas não se aprofundar, que entre o Gênesis 1 e o Gênesis 1:2 foi a queda de Lúcifer, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso número 2, e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, né? Tem uma tradução que eu tenho lá em casa, que é a Mateus Henry, ela deixa bem claro isso, falando assim: no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou vazia e em trevas. Porque ele deixa bem explícito essa queda de Lúcifer no verso número 1 para o verso número 2. Isso, lógico, que é uma linha de pensamento. Mas se nós formos levar em consideração ela, é claro, porque quando Deus criou os céus e a terra, Deus não criaria algo em trevas. Deus não cria algo destruído, né? Então, como tudo que Deus cria é perfeito, então nós podemos aí sustentar essa tese, né? E no Gênesis 1:3, se você for ler na sua Bíblia, vai mostrar e disse Deus, haja luz, né? Nessa linha de interpretação, irmão Lindau, é uma reconstrução de Deus. Isso aí fica depois para outra aula, né, sobre a criação, mas só para nós entendermos ali onde os anjos foram criados.
Muitos acreditam que os anjos foram criados no verso número 1. Amém? Amém. Então, os anjos, ele tem na Bíblia Sagrada algumas hierarquias, alguns tipos de anjo. Porque anjo também tem os seus poderes, né? Tem a sua hierarquia. O primeiro que é o mais forte ou mais próximo de Deus ali é o serafins. É os anjos da adoração que estão ao redor do trono de Deus. Quem pode abrir Isaías 6:2? Esses são os serafins. Eles guardam o trono de Deus. E esses anjos aí, eles têm 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles cantavam e cantam, né? Perpetuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei, o Senhor dos exércitos, né? Vamos ler o versículo 6:2? Uma vontade de até 3. 1, 2, 3. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Nesse texto bíblico aí fala que eles estavam acima do trono de Deus, mas eles não viam nada, né? Estão com os olhos tampados, mas eles sentem, né? Eles sentem a presença do Todo-Poderoso. O segundo tipo dos anjos é os querubins. Vamos abrir Gênesis 3:24. Os querubins, eles são anjos guardiões da santidade de Deus e da onde Deus coloca eles para guardar. Um exemplo, na Arca da Aliança tem 2 querubins, um virado para o outro, guardando ali, que falam que é a Shekinah, né, que está na tampa do propiciatório, né? Propiciatório. Então ali eles guardam, né? Aqui nesse texto bíblico de 3:24, quando Deus expulsa o homem do jardim por causa do pecado, ele coloca ali um querubim para guardar a entrada do jardim. E diz assim, né? Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós sabemos aí que tem os querubins, né? A Bíblia também vai dizer sobre um arcanjo. Tem algumas religiões que falam que tem vários arcanjos, né? A Igreja Católica vai citar um monte de nome aí, Rafael, um monte de El, né? Todos que começam com El. Mas a Bíblia relata aqui apenas um, que é o arcanjo Miguel. Miguel, ele traz o significado de quem é igual a Deus. Esse é o significado do Miguel, né? E já uma resposta, né? Ninguém é igual a Deus. Esse é o líder dos exércitos angelical, celestial. Judas 1:9. Abre aí, Judas 1:9. Primeiro nós vamos decifrar aí os nomes, né, de todos a hierarquia dos anjos, para depois nós entrarmos mais profundo. Vamos ler Judas 1:9. Meu vontade de até 3. 1, 2, 3. Mas o arcanjo Miguel, quando competia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse arcanjo Miguel é o mesmo ali que alguns defendem que quando Daniel está orando, né? E Deus envia, né, um mensageiro, e o mensageiro não chega porque ele fica preso nas regiões celestiais. Esse é o mesmo arcanjo enviado por Deus para destruir e a mensagem chegar até Daniel. E é o mesmo, né, que igual o texto que eu falei,
se for numa teologia bíblica, nessa linha de pensamento, quando Satanás disse, eu quero ser igual ao Altíssimo. E é o mesmo que expulsou Satanás de lá, né, que defendeu o trono aí, ele chega, quem é igual a Deus? Ninguém. Então Satanás cai e ele mostra aqui que ele é poderoso para lutar com o diabo, né? Ele é poderoso para lutar com o Lúcifer. Quarto, Gabriel é o mensageiro, o anjo mensageiro. Esse nós vemos vários textos bíblicos, né? Falando que Deus enviando Gabriel para enviar mensagens. Então tem anjos que trazem mensagens. Né? Lucas 1,19, que diz assim: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas. Os únicos anjos que são mencionados na Bíblia Sagrada são Miguel e Gabriel. Não tem outro nome de anjo. Os outros aqui é só como eu disse, né, como parte hierárquica, né, querubins e serafins, mas não cita nenhum nome deles. Meus irmãos, e para que servem os anjos? Mas já parou para pensar para que servem os anjos? Porque às vezes nós estamos no culto e falamos, eu quero ver o anjo. O anjo vai descer. Olha o anjo passando no meio das irmãs aí. Tem pregador que o anjo vai te curar. O anjo, ó, receba aí, ó, sobe no glória, olha o anjo descendo na igreja. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com esses tipos de ensinamento, porque nós sabemos que o único Senhor da cura, o único Senhor todo-poderoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os anjos, eles servem para algumas coisas, irmã Lindalva. Primeiro, Apocalipse, no capítulo número 5, verso número 11 e 12. Eles adoram a Deus. Como eu já disse aqui, que eles estão ao redor do trono, né, cantando sem parar. Vamos ler Apocalipse 5, 11 e 12. Diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Você percebe que o Senhor, ele tem anjos que servem para guardar. O que Jesus disse? Pedro, para quem você vai lutar? Se eu rogar ao Pai que está nos céus, Ele envia uma legião de anjos. Você vê que anjos estão ali à prontidão. E algo para nós decifrarmos aqui, irmãos: anjo, eles são seres assexuados, não tem sexo. Fala, tem um anjo mulher aqui e o anjo homem, não. Anjos são espíritos e eles não têm sexo. Fala, ixi, eu vi aqui, ó, sonhei à noite, vi uma mulher anja. Anjos são assexuados, eles não têm sexo, viu? Anjos, eles protegem os fiéis. Não é que você tem um anjo da guarda, né? Vai andar aí com o anjo da guarda. O anjo da guarda está me guardando. Quem te guarda é Jesus, irmão. Ele fala que ele está aí contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus que fala, tem um anjo da guarda. Não toque em mim não, Fabiano. Meu anjo vai te pegar. É isso aí, irmão. Mas os anjos, eles são enviados por Deus para proteger os fiéis também em momentos. Salmos 91, 11. Quem pode abrir aí? Salmos 91, 11. Aquele famoso Salmos, né? Porque os seus anjos dará ordem, o Senhor dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ó, os anjos também servem os crentes. Ó, não é que o anjo está ali para te servir 24 horas, não, irmão. Mas eles têm a funcionalidade também de servir os crentes. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14, vai anotando aí para depois falar isso. O Wesley falou isso, o anjo está aqui na minha casa. Me serve um arroz aí, anjo. Os anjos servem os crentes, mas intuir. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Eles são espíritos o quê? Ministradores, trazem mensagens do Senhor. Quando o Senhor manda, eles trazem mensagens. Eles anunciam eventos divinos
como aconteceu no nascimento de Jesus, como vai acontecer em vários outros episódios ali em Apocalipse. Eles executam o juízo de Deus. Aí nós vamos entrar agora na era da igreja. Em Atos dos Apóstolos, os anjos aparecem em algumas ocasiões. Eles são mensageiros e guias. Atos 1, 10 e 11. Vamos olhar aí. Aqui, irmão, já começa os anjos e a aparição na igreja, tá bom? Igreja primitiva, e depois nós vamos falar da igreja do primeiro século, que eles entendiam pelos anjos. Tá meio... É um estudo isso aqui, hein? Você não vou gritar hoje, não. Vou falar, olha o anjo. Vamos só entender para que saia os anjos. Atos 1, 10 e 11. Vamos ler? 1, 2, 3. Estando com os olhos fixos no céu, enquanto eles subiam, eles que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Os guardas disseram. 1, 2, 3. Os guardas disseram: Amigos a Deus, porque estamos olhando para o céu. Este Jesus que veio de nós foi recebido de cima do céu. Há de vir assim como para o céu o vestido. Não pasmem os senhores, né? Se Deus enviar um anjo para você e falar assim, ó, está fácil demais, não fica nessa posição não. Vamos se movimentar. Deus pode fazer isso. Como Deus pode se apresentar pessoalmente, como se apresentou ao apóstolo Paulo, né? Aquele que se apresentou ao apóstolo Paulo não foi anjo, foi o próprio Senhor, né? Que quando Paulo cai no cavalo, ali vê um grande luz, né? Onde eu é Jesus. Ó, os anjos também, eles servem como libertadores usados por Deus. Não é que ele vai te libertar do pecado, eles servem de libertadores quando Deus precisa deles para essa função. Atos de número 5, versos 19 e 20. Vamos ler? Parei aí, cara. Preparando um dedinho aí, cara. Atos 5, 19. Vamos ler? 1, 2, 3. Mas noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esse texto aí é quando Pedro está preso na prisão, a igreja está orando por Pedro, e Deus envia lá, né? Não é nem esse texto, né? Atos 12, isso, mas Deus abre as cadeias, né? Atos 5 é a apresentação de Deus lá para a igreja primitiva. Vamos ver também, Atos 12, 23, anjos como agentes do juízo divino. Deus também usa anjos para apresentar o juízo. Esse texto aqui é quando Deus fala lá para a doença de Herodes. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Deus também envia anjos para dar o juízo divino. Né? Tem momentos que Deus envia o profeta, tem momentos que Deus envia o anjo, tem momentos que Deus fala pela sua palavra. Não ficamos bitolados em falar, eu preciso de ver um anjo para acreditar em Deus, não. O que aconteceu na igreja primitiva, depois desses acontecimentos, as pessoas estavam vidradas demais em falar, eu quero ver anjo, eu preciso ver um anjo, só sou salvo se eu ver um anjo, eu só escuto a voz de Deus se eu ver um anjo na minha frente, eu preciso ver uma pessoa de branco. E não. Aí os pais apostólicos, por entender isso, eles fizeram alguns concílios, né? Falando da prática errada com a veneração angelical, os anjos não devem ser venerados. Os anjos são instrumentos de Deus, nos momentos que Deus precisa deles. Então nós temos que excluir aí algumas falsas doutrinas, né? Que foram sustentadas, algumas heresias que foram sustentadas e até hoje são ministradas em algumas igrejas que nós vamos ou até mesmo vamos cultuar, né? Às vezes você vai numa vigília, eu vou ficar lá. Adoração aos anjos, primeiro. Irmãos, tire isso da sua cabeça.
não existe adoração aos anjos. Vamos ler aí? Apocalipse 22, 8 e 9. E 1 Timóteo 2, 5. Cada um abre um aí. O Eric abre em Apocalipse 22, 8 e 9. E algum irmão abre em 1 Timóteo 2, 5. Anjos não tem que ser adorados. Se um anjo aparecer na sua frente, você não vai se dobrando para ele, não. Não vai se ajoelhando, né? Vamos ler? Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés dos anjos que me mais mostravam para adorar. E disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Porque é normal, né? Se nós vemos uma pessoa angelical aqui, nós vai querer adorar, mas não, agora não, sou digno de adoração, não. Eu sou conservos teu, porque sou enviado por Deus para te servir, falando para João. Quem achou aí 1 Timóteo 2,5? E pode ler. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É só um Deus a ser adorado, Jesus, Filho de Deus, né? Nós temos que saber isso, irmãos. O único ser a ser adorado não é o pastor, não é o Wesley, não é os anjos. E fala mediador, né? São mediadores. Tem que Maria mediador. O exemplo é Maria, realmente também os santos que eles falam, né? Santo Paulo, Santo Pedro, não são homens inspirados e usados por Deus, como qualquer um de vocês aqui que pode ser usado por Deus também. Não é só porque Fabiana aqui expulsou um demônio e falou: Fabiana, Deus, eu vou beijar seus pés, vou adorar a Fabiana. Não. Ele expulsa o demônio, ele prega a palavra pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? É o nome do Senhor que tem o poder, né? Anjos como criadores ou co-criadores, essa heresia nós temos que derrubar. Anjo não criou nada e não foi participante de nenhuma criação. O único que é criador é o Senhor Deus, como nós já lemos em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eles são seres criados como nós. Anjos como espíritos dos mortos, né? Muita gente acredita que, por exemplo, meu avô morreu e ele está como anjo aqui para me proteger. Ou a minha mãe vai morrer e vai vir como anjo para me proteger. E tem muitas religiões que defendem isso, né? A reencarnação das pessoas, ou as pessoas como anjo, ou até ora, né, os jovens, Deus manda aí o anjo do amor, dá a flechada. A criança quando morre, né? O pessoal fala, criança. Tem igual aquela camisa lá, né, do cara que roubou, matou, aí depois coloca aí com a asinha, né? Virou anjo. Vive eternamente entre nós. Não tem isso aí, não. Vida de nós é isso. Cuida lá de nós, é isso mesmo, cuida de nós lá de cima, irmão. O outro tá lá no paraíso, tá no inferno. Não é isso não, que tá olhando por nós, vigiando por nós. Orar pelo meu voado, vigia por nós aí de cima. Você tá vendo como eu tô ganhando tudo. Que é isso, irmão? Não tem isso aí não. Não tem como ser pessoa morta lá, tão como se dorme. Então, tire isso da cabeça de vocês, não existe isso. Depois, meus irmãos, também dentro da angiologia tem a demonologia, que é o estudo sobre os demônios. Isaías 14, 12 ao 15 é uma grande alusão aí à queda de Lúcifer. É a queda de Satanás dos céus, né? Vamos ler. Diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Fala que Lúcifer era um ser musical, né? Andava sobre as pedras aí, entoava louvores ao Senhor. Isso aí então, são tudo estudos teológicos.
E o interessante aqui, irmãos, é quando fala, ó estrela da manhã. Muitos falam, a estrela da manhã não é Jesus? Ele é resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã, ela foi dada um brilho. E a resplandecente tem brilho próprio, né? Então Jesus, ele não é um ser criado. Ele é o Criador. Ezequiel 28:14, que diz assim, eu vou ler só alguns textos, porque é um texto grande, mas você pode ler na sua casa. Ezequiel 28:14-17 diz assim, ó: eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Aí eu falo que ele estava. Aí depois no texto ele continua falando assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Nós falamos aí dos querubins. Os querubins eram feitos para guardar o trono de Deus, guardar aquilo que Deus queria que ele guardasse. E Satanás, muita gente fala que ele era o querubim ungido, né? Mas em seu coração entrou a ganância de falar, eu quero ser igual ao Altíssimo, e de lá ele foi derrubado. Aí nós vamos ler também, irmãos, 1 Pedro 5:8, o Eric vai colocar, Lúcifer, Satanás, é o inimigo de Deus e da humanidade. Vamos ler 1 Pedro 5:8, 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está, né, que é igual a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Né? Ele governa aqui nesse mundo, né? As intenções das pessoas, e ele está ao nosso derredor. Pensando que eu vou destruir essa irmã, vou destruir esse casal, vou destruir essa família. Mas ele está ao derredor, porque ao nosso redor está Deus. Ao nosso redor está a proteção de Deus e os anjos do Senhor. O Satanás também, ele serve para tentar. Vamos abrir em Gênesis 3. Ele serve para tentar, ele traz a tentação. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, né? Que quem tenta é o Satanás, né? É o diabo. Em Gênesis 3, 1:5, ele vai falar sobre a tentação a Eva, né? Ele veio como o quê? Como serpente, como rastejando, né? E tentando através das palavras, do olhar. E é isso que Satanás faz. Ele tem momentos que ele não vai conseguir pela força, então ele vai pela estratégia. Sabe o que é engraçado? Ele sabe do que você mais, o seu pior defeito, né? Ele sabe qual é a sua pior brecha. Ele está te olhando, ele está ao seu derredor e fala assim, ó, eu sei do que aquela irmãzinha gosta, eu sei o que vai fazer aquele irmão cair em tentação. E não só por isso, né? Ele tentou Jesus no deserto. Ele foi até Jesus e tentou tentar Jesus de várias formas. E Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. E como que nós temos que vencer a tentação ao diabo? Com a palavra de Deus. Nós temos que estar vidrado, baseado, embrasado na palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a ferramenta pronta, a espada digna para vencer o inimigo. Ele tentou Jesus no deserto, em Mateus 4, e é chamado de príncipe deste mundo. João 12:31. Quem pode ler? João 12:31. Diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo, irmãos. Porque às vezes nós vemos aí ideologias sendo criadas. Nós pregamos aí até quando nós falamos das 7 igrejas, fala que Satanás armou um trono dentro da igreja. E ele faz isso. Ele cria ideologias. Ele cria poderes para tentar destruir as igrejas. Porque ele é o quê? Ele é o príncipe desse mundo.
ele consegue se movimentar nesse mundo. Irmãos, os demônios também são anjos caídos. Quem já ouviu falar que quando Satanás caiu, ele levou a terça parte dos anjos? Então, os demônios que aparecem aí, hoje, querendo ou não, as religiões deram nome, né? Zepelindra, Exu, tantos outros nomes aí, mas esses nomes não são de origens dos anjos, são dados pelos homens a eles, né? Vamos ler em Mateus 25, 41. Diz assim, ó. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo tem anjos? É a terça parte que caiu juntamente com ele, né? Por causa aí da sua rebelião. Apocalipse 12, 9 diz assim, ó: e foi lançada para a terra o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, para enganar o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então mostra aí que ele tem anjos, né? A Pamela até fala para mim, fala assim: será que ele não tem nada? Nada é demônio para você. Eu acredito, irmão. Tem momentos que o demônio ele age na mente das pessoas, mas nem tudo é demônio. Nós temos que colocar isso aí, né? Nós temos que ter o discernimento para entender o que é demônio e o que não é. Teve até uma cena aí que a Pamela vivenciou isso, não vou falar quem é por questão ética. A mulher é esquizofrênica, aí o pastor tentando expulsar o demônio dela, porque ele falou para ela parar de tomar remédio. A mulher foi e deu um tapão na cara do pastor, porque não era demônio, era esquizofrenia. Então, meus irmãos, nós temos que entender que existe ação demoníaca. Um exemplo aí, vamos ler Lucas 8, vai falar de um texto bíblico, mas se vocês lerem em casa, fala que Jesus possui pessoas, Satanás possui pessoas, né? Os demônios possuem pessoas. Um exemplo disso é o Gadareno, né? Pergunta o nome dele, ele fala: eu não tenho nome, eu sou muitos. Eu sou legião. E fala que uma legião naquela época era mais de 6.000. Então imagina que aquele homem estava cheio de demônios. Então aí Jesus vai, expulsa os demônios, e os demônios vão aos porcos. E tem outra cena também que os discípulos tentam expulsar os demônios. Aí eles não conseguem expulsar o demônio e chega em Jesus: Jesus, por que eu não consigo expulsar esse demônio? Aí Jesus fala: não, que tem castas. O que é esse castas? São tipos, poderes de demônios. Então tem demônio mais poderoso que outros? Tem. Então tem demônios que aí precisa só de oração e jejum para a expulsão desses demônios. Um exemplo é igual quando em Atos dos Apóstolos um cara está pregando lá e fala: eu expulso em nome do Deus de Paulo. Aí eu conheço o Deus de Paulo e conheço o Paulo, mas vocês quem são? Aí eles levam o sarrafo dos demônios. Por quê? Por isso, né, irmãos? Então é importante. Quem já vivenciou aqui manifestação de demônio? E aí, você corre ou vai expulsar? Expulsar. Correr pra cima. Correr pra cima ou vai para onde? Pra cima. Sai não Irmãos, que nós temos que estar preparados para essas ocasiões. Porque imagine se um vizinho de vocês se manifesta lá em demônio e alguém: eu conheço um crente, vou lá na casa da Ana Maria. Vem aqui, Ana Maria, expulsar esse demônio, Ana Maria. A Ana Maria tem que falar: não, vou lá, vamos lá. Chega lá: Nicole, chamei Nicole, você e o Lucas, vem expulsar o demônio. Aí Nicole: ai meu Deus, vai até o sinal da cruz. Não, eu vou, pode deixar, eu vou lá. Vai pra lá, vai ficar manifesto para lá, não. Você foi chamado também como discípulo de Jesus para expulsar demônios, né? O que é interessante também aqui, o demônio ele pode cegar espiritualmente. Vamos ler em 2 Coríntios 4:4.
ação demoníaca nós estamos falando. Primeiro, ele possui pessoas, então tem sim pessoas que são possessas por demônios, não é frescura. Segundo, cegar espiritualmente, 2 Coríntios 4,4 diz assim: não, nos quais Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus ali está de letra maiúscula, mas não é nosso Deus, não. É o Deus de letra minúscula. Ali está maiúscula, mas não é nosso Deus, não. Deus deste, sem Bíblia, se você for abrir, é Deus de letra minúscula. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele segue, promove falsas doutrinas. 1 Timóteo 4,1, quem pode abrir aí? Promove falsas doutrinas. Foi o que eu disse, né? Ele quer implantar dentro da igreja, e Satanás ele é esperto, ele é astuto. Se não pode contra ele, se junte-se a ele. E aí vai começando a misturar o Evangelho de Cristo. Vamos ler? 1 Timóteo 4,1. Quem pode ler? 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que os crentes apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Eu estava até conversando com o Henrique esses dias. Irmão, eu acredito em profecia. Acredito que já recebi muito, já guardei no meu coração. E creio que é Deus falando ali através daquela profecia. Um exemplo aqui é a irmã que dava. Deus vai te dar um carro. Eu recebi, eu recebo. Vai de Deus a profecia. Deus me deu o carro dele. Mas, irmãos, tem profecias também. E tem revelações que não são de Deus. Tem profecias e revelações, é igual que quando Paulo está andando com o Barnabé e vê uma mulher e começa: vocês são homens de Deus. Ele não era homem de Deus? Era. Aí Paulo olha e fala assim: sai em nome de Jesus. Expulsou o demônio, a mulher estava revelando. E era verdade. E era verdade, ela estava falando a verdade. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque hoje em nossos públicos, em nossas igrejas, tem pessoas que são iludidas, mesmo falando verdade. Satanás aí na brecha aí pega, envolve uma mentira e a pessoa fica iludida, como nós já vimos, né? Aí fica com raiva da igreja, fica com raiva do pastor, fica com raiva do grupo. Ah, Deus falou para mim que meu casamento ia ser feliz, ia ser próspero, essa era a pessoa certa, aí a pessoa me traiu, me chutou, me agride. Nós temos que tomar muito cuidado e pedir a Deus, né? O dom de discernimento. Pode falar. Ensinamento de falsas doutrinas. O Alcorão foi dado pelo anjo. Já apareceu o criador de nada lá. Aí foi dado pelo. Segundo ele, que recebeu como anjo pelo ele. Não só ele, né? Mas tantas outras doutrinas aí que a gente está gravando aí, vai me processar na internet. Mas tem outras religiões hoje que não usam só a palavra de Deus como base de fé. Irmão, até a palavra de Deus fala assim: pode descer um anjo do céu e pregar outro evangelho que não seja esse. É anátema, é maldição. Não acredito. Pode aparecer um anjo aqui, Fabiano, fala assim: ó, Fabiano, vou te dar o evangelho novo. Você vai lá e vai pregar para o povo. Não, isso não é de Deus, não, viu? Uma nova revelação. Uma nova revelação da Bíblia. É uma nova revelação da Bíblia. Tem até um testemunho, acho que é da Fabiana Anastácio. Ela estava falando no testemunho dela que ela estava dentro do quarto, apareceu um homem todo de branco. E começou a falar coisas boas para ela. Eu tenho algo grande para você. Depois você joga na internet e vê esse testemunho dela. Aí ela olhou assim e falou assim: você não está parecendo Deus, não. E expulsou, quando ela expulsou, mudou aquele espírito, virou um espírito negro, de roupas pretas. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Ó, o demônio também, ele pode causar enfermidades e tormentos. Marcos 9, 17 ao 18, depois você lá. E ele pode fazer isso.
Tem enfermidades que são de Satanás, tem enfermidades que são para a glória de Deus, tem enfermidades que são naturais e Deus pode curar. Nós temos que entender que tem discernimento para isso. Mas o interessante, irmãos, para concluir, a Bíblia ensina que Jesus já venceu Satanás e seus demônios. Jesus já venceu. Colossenses 2,15. Vamos ler? Para nós fecharmos com chave de ouro aí. Colossenses 2,15 e Tiago 4,7. Não abre em Tiago 4,7, abre aí, João. Tiago 4,7 e o Eric vai abrir em Colossenses 2,15 e nós vamos ler. Vamos ler? Como eu vou estar de nota 3, Colossenses 2,15. 1, 2, 3. E despojando os principais potestades, os expôs publicamente, ele triunfou em si mesmo. Agora o João vai ler em voz alta em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a Bíblia mostra isso claramente. Jesus ele já venceu Satanás. O estar consumado de Jesus foi a derrota de Satanás. O estar consumado para muito era a derrota de Jesus, mas não, irmão. O estar consumado é Jesus falando: eu venci, eu derrotei, eu pisei na cabeça da serpente. E para nós fecharmos com chave de ouro, se você não gravou nada, eu retirava isso. A Bíblia ensina que os anjos são seres espirituais criados para servir a Deus e ajudar a humanidade, enquanto os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Porém, Cristo tem autoridade sobre todas as forças espirituais e já venceu o mal. Amém? Para você ficar, nós não poderíamos deixar de dar esse ensinamento, para você entender isso. Se alguém falar assim, ó, mãe, dá o anjo vai na sua casa, manda Jesus lá em Deus. Teofania, o anjo do Senhor. A Bíblia vai mostrar também esse anjo do Senhor, mas esse anjo do Senhor, quando a Bíblia mostra, é o próprio Jesus agindo no Antigo Testamento. Então, o anjo do Senhor é Jesus. O quarto homem da fornalha, o anjo do Senhor, quando desceu e matou lá os 100 e tantos mil em Sinaquerib. Então, é o próprio Jesus ali. Amém? Alguma dúvida? Não. Vou estar passando para o nosso pastor e vai estar dando a conclusão.